Vamos lá, gente. Vamos dar sequência à nossa aula de eletiva de empreendedorismo. Então, nas nossas últimas aulas, a gente falou um pouquinho do perfil do empreendedor, quais são as principais características, né? O que a gente tem e aquilo que a gente não tem e precisa desenvolver. E nós falamos na nossa última aula a respeito da teoria administrativa de Peter Drucker. O que ele pede, né, com relação a planejar, com relação a como administrar uma empresa, né? E hoje a gente vai dar sequência a esse conteúdo falando um pouquinho das características do gestor e do administrador com base, tá, na teoria de Peter Drucker. Gostaria de lembrá-los que ninguém está fazendo tarefa e que é importante, porque depois, lá na frente, vocês vão precisar de conceito. Como é que eu vou avaliar se vocês não entregam tarefa? E outra coisa, essa matéria de empreendedorismo, ela pode ser muito importante na vida de vocês, principalmente agora que a gente está entrando na parte de administração. Porque quem administra bem sua própria vida tem absoluta condição de administrar bem qualquer coisa. Então a ideia aqui é que vocês conheçam os princípios da administração para que vocês possam administrar a própria vida de vocês, para que vocês possam criar um raciocínio, criar uma forma para levar para o resto da vida. Eu não vou empreender, eu vou trabalhar. Não tem problema. Você vai ter que administrar suas contas. É ou não é? Quem for morar de aluguel vai ter que pagar aluguel, água, luz, telefone, internet. Vou comprar um carro, tem que colocar lá a prestação do carro. Tem que administrar a própria vida. Vocês não estão tendo que administrar a vida de vocês agora aí na pandemia? Administrar o tempo, administrar as tarefas, administrar a entrega de tarefas. Isso é administração. Pode não parecer, mas é administração. Então, esses princípios que a gente está tratando aqui são importantes não só para a nossa eletiva, fazem parte, porque quem vai trabalhar com isso, quem tem ideia para trabalhar com isso, vai precisar saber administrar. Agora, mesmo aqueles que não vão, precisam administrar a sua própria vida. E os conceitos são muito parecidos. Tá bom? Então hoje a gente vai falar a respeito do característica do gestor administrador. Segundo o que eu já falei na outra aula, segundo a teoria administrativa de Peter Drucker. Tá bom? E vocês conseguiram pesquisar a respeito dele, a respeito da relação dele com o Brasil? Tô aguardando, hein? Vamos lá. Então, as características do gestor, suas funções, habilidades e competências. Então, o Peter Drucker ele fala que é planejar. É a primeira de tudo, planejar. Que é definir o futuro, principalmente as metas. Olha, isso não tem a ver com a vida da gente? Como serão alcançadas? Quais os seus propósitos e quais os seus objetivos? Ou quais as ferramentas que eu vou utilizar para alcançar esses objetivos? Planejar. A gente está falando de futuro. A gente não está falando de presente. Nós estamos no segundo bimestre, caminhando aí para o meio do segundo bimestre. Nós temos mais 2 bimestres. A gente ainda não sabe se nós vamos ou quando vamos voltar às aulas presenciais. Então, eu tenho que planejar o meu futuro. Como é que as aulas vão continuar sendo? Vocês também precisam planejar o futuro de vocês. Tem a ver até com o projeto de vida. O projeto de vida não é planejamento de futuro? Né? Então, essa é uma característica
primeira do administrador, do gestor, é planejar. É olhar para o futuro, né? É olhar para o futuro e ver como eu vou atingir o meu objetivo. Vou estabelecer uma meta, vou estabelecer ali um ponto de chegada e vou planejar o meu percurso com relação a tempo, com relação a recurso, com relação a capacitação, tá? Então, se eu planejo, vamos voltar aqui para a nossa seletiva de empreendedorismo. Então, se eu planejo montar qualquer coisa, qualquer negócio, então tá lá minha meta. Nós vamos montar a Vovó Ruth para fazer doces caseiros. No final do ano tem que estar funcionando. Então eu tenho 6 meses para que o projeto saia do papel e vire realidade, né? Tudo exemplo, tá, gente? Quais os recursos? Eu vou precisar de dinheiro? Vou. Eu não tenho dinheiro, eu vou captar esse dinheiro aonde? Vai ser doação? Vai ser banco? Vai ser empréstimo? Não sei. Por isso eu preciso planejar. Tá bom? Então essa é a primeira característica, é a primeira função que o administrador tem, é planejar. Tá? Segunda, organizar. Tá? Organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. O processo de organizar tem como resultado o ordenamento das partes de um todo, ou a divisão do todo em partes. Então vamos lá. Daqui 6 meses o nosso projeto Vovó Ruth tem que sair do papel e tá na prática. Então, como é que nós vamos organizar isso? Vamos pegar o todo e vamos dividir. Cada um vai fazer uma parte, cada um é responsável por uma parte. Isso nós já fizemos lá atrás. Fizemos? Quem era de marketing, quem era de produção. Isso com relação à administração de pessoas. A gente tem que fazer isso também com relação à compra de material, com relação à escolha de fornecedores, com relação às parcerias. Então, organizar, gente, é pegar todo o problema. É uma coisa que a gente faz na nossa vida. Vocês não estão tendo que organizar as aulas. Cada professor está fazendo de um jeito. Porque quando está todo mundo em sala de aula, o professor entra na sala de aula e passa o conteúdo. Certo? Pode ser que a tarefa de um seja um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali, um jeito de falar, estilo de aula, mas a aula é aquilo. Hoje, cada professor tem o seu jeito de dar aula. Tem professor que só põe conteúdo lá no Google Classroom. Tem professor que nem eu, que é um pouco aqui, um pouco ali, está sempre à disposição. E vocês estão tendo que organizar tudo isso. É um desafio, não é? Vocês estão sentindo na pele. Outra característica importante do gestor, do administrador, é saber liderar. Quem administra, quem gere, tem que saber liderar. Tem que tomar a frente, não pode ter medo. Só que para isso, gente, precisa ter capacitação. Além das características pessoais, precisa ter capacitação. Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém se eu não sei como é que faz? Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém se eu não sei como é que funciona? Então eu preciso me capacitar, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Aí olha como o planejamento é importante. Porque a partir do momento que eu... tudo interligado. Lá atrás nós não fizemos análise SWOT, forças, fraquezas, tal. Descobri lá atrás que eu não sei liderar, que é uma fraqueza. Aí no meu planejamento, eu tenho que colocar lá. Eu tenho que fazer um curso de liderança, um curso de coach,
alguma forma, para eu suprir essa necessidade, para eu suprir essa lacuna. Ah, não. Isso, no meu caso, não é uma fraqueza, isso é um ponto forte. Vou reforçar. Da mesma forma. Vou aprender novas fórmulas, novas ferramentas, né? Porque o mundo é dinâmico, ele muda. Tá bom? Então, essas são as principais características: planejar, organizar e liderar. A partir do ponto que eu tenho tudo isso bem acertadinho, gente, eu consigo executar. Então são 4 coisas: planejar, organizar, liderar e executar. Executar é a parte mais legal, porque quando eu consigo resolver toda essa parte anterior, planejei bem, organizei bem, estou liderando bem, é só pôr em prática, é executar. Né? Fiz isso, só controle do processo. Rever todo esse processo o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre em busca de feedback de quem a gente trabalha junto, feedback de quem a gente fornece, feedback de quem fornece para a gente, feedback de quem compra. Então, olha como é importante. Vamos trazer para o nosso dia a dia da aula, nosso dia a dia de hoje. Vocês têm que planejar o tempo de vocês, planejar o futuro, planejar como é que como é que a vida de vocês vai ser. Aí vocês organizam, certo? Vão lá, organiza, vou estudar horário tal para tal aula, horário tal para tal aula, horário tal para tarefa, horário tal para isso, para aquilo outro. Organizei. Quem é que vocês vão liderar? Vocês mesmos, né? Vocês não vão liderar mais ninguém além de vocês. Só que para liderar mesmo sendo você precisa de disciplina. Você precisa cumprir as suas próprias regras. A partir do momento que você não cumpre as suas regras, como é que você quer que os outros cumpram? Tá? Feito isso, gente, é só pôr em prática, é executar. Não é? Se eu planejei, organizei, tá tudo certinho, eu respeito aquilo que eu próprio determinei para mim, eu vou pôr em prática, eu vou executar. Então, ó, fiz isso durante essa semana. Hoje, quarta-feira, essa aula já vai estar disponível lá no YouTube. Então, olhei o que o professor falou, entre quinta e sexta coloquei tudo no papel, aí a semana que vem, na segunda-feira, eu começo a executar. Põe em prática. Quando chegar na sexta-feira, eu vou olhar para trás e ver se aquilo funcionou. Vou controlar. E vou fazer o feedback para mim mesmo daquilo que deu certo, daquilo que deu errado. Vou sentar e vou rever. É assim que funciona a parte administrativa de qualquer negócio e da vida da gente também. É simples, mas dá trabalho, porque você precisa sentar e fazer. Mas nada nessa vida é... A única coisa que cai do céu é chuva, né? Vocês sabem. Então, precisa fazer, precisa pôr a mão na massa. Tá bom? Vamos fazer um exercício de administração, vamos pegar, sentar e fazer o que o professor falou. Vou planejar daqui até o final do ano como que vai ser a minha vida escolar, porque isso vai me ajudar lá em matéria de eletiva de empreendedorismo. Feito isso, eu vou organizar a minha vida. Certo? A gente sabe que a princípio, até dia 8 de setembro, a gente está em trabalho remoto. Então, vocês têm aí até dia 8 de setembro para fazer a organização da vida de vocês com as aulas remotas. Tá bom? Aí,
você vai liderar você mesmo e vai executar esse plano. E vai avaliar durante uma semana, vai fazer o controle durante uma semana. E para isso é muito importante que tudo seja anotado. Tudo seja anotado. Conseguiu assistir a aula? Ótimo. Em qual horário? Não conseguiu assistir a aula que estava planejada, que estava lá dentro do seu processo de organização? Eu não consegui assistir. Então por quê? Não assisti por quê? O que impediu que eu assistisse a aula no horário que estava planejado? A vida é cheia de imprevistos, a gente sabe. Não consegui assistir porque tive que fazer tal coisa, tive que... Enfim. Mas é importante que você anote. Porque depois, quando você for fazer o controle, que você for avaliar, que você for se dar esse feedback, você vai poder olhar e ver se aquilo que te impediu de assistir a aula, ou de fazer um exercício, ou de devolver um exercício, era de fato importante, ou naquele momento você julgou importante, mas não era tão importante assim. Por isso precisa anotar tudo. Precisa ter um diário de bordo, um caderno, onde vocês coloquem tudo. Vamos lá? Qualquer dúvida, só chamar o professor. WhatsApp, e-mail, Google Classroom, lá no YouTube, tá bom? Estou à disposição de vocês. Vamos caminhando, gente. Até a próxima.